Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para você como que você vai conseguir automatizar a grande maioria das tarefas dentro do seu negócio na internet. Então, se você é social media, design, web design, se você é gestor de tráfego, se você trabalha com o marketing digital, saiba que você poderia estar utilizando o seu tempo, utilizando o seu recurso mais valioso em focar no que realmente importa do que ficar executando tarefas diárias todos os dias, que muitas das vezes acaba sendo chato. Saiba que você consegue, de forma automática, fazer todas essas tarefas, todas essas funções repetitivas e chatas do dia a dia, de forma automática com o Cloud. É exatamente isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Vou te ensinar a como criar essas skills, né, que são essas habilidades dentro do cloud e automatizar tudo isso dentro do seu negócio. Então, para você que não me conhece, meu nome é Lucas, eu trabalho com o digital já há bastante tempo e eu venho utilizando essa inteligência artificial dentro da nossa operação. E a gente tem utilizado o que é mais importante, que é o nosso tempo, para focar no que realmente importa. E fora que, além de você conseguir utilizar o seu tempo, né, no que realmente importa, você consegue economizar também aí no investimento, né? Você poderia muito bem estar contratando outras pessoas para estar fazendo isso, para te dar mais tempo, né, para você focar em outras coisas, mas agora com o Cloud você faz ali uma assinatura, mesmo que a básica de R$ 100 e poucos, você consegue economizar muito dinheiro, né? Então, basicamente, se você vai contratar um time, você vai pagar ali 50, 30 mil reais que seja. Com o Cloud você consegue automatizar, criar o seu time de marketing completo, exatamente do jeito que você quer que eles executam e eles vão executar para você, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e fortalecer aqui o nosso canal, tá? Então, antes de mais nada, né, eu vou mostrar para vocês também aqui uma apresentação que eu preparei, bem básica, só mesmo para a gente passar aqui no básico mesmo, para você entender a fundo do que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, basicamente, nós vamos falar sobre o que são essas skills que tanto tem falado por aí, para que servem essas skills. Vou te mostrar uma estratégia que a gente chama aqui de mapeamento para você aprender a criar as skills, as melhores skills para o seu negócio aí, e nós vamos criar na prática e aprender a utilizar aí também, tá? Então vamos entender primeiro um conceito, né, do que de fato é a skill. A skill, elas são habilidades especializadas que você treina dentro do cloud. Funciona como contratar um especialista, só que você dá as instruções uma vez e ele executa sempre com o mesmo padrão, velocidade e qualidade. Então, uma skill, basicamente, ela é alguém que você contrata, dá para ela a especialidade dela, a forma com que ela vai falar, que ela vai se comunicar, o que ela vai fazer. E o legal disso, né, por exemplo, vou te dar um exemplo, se você for contratar alguém, você tem que estar treinando esse funcionário todos os dias, né, por uma semana, 2 semanas, um mês treinando aquele funcionário. A skill dentro do cloud é diferente. Você deu a função para ela uma vez, mostrou para ela como que funciona ou o que você quer que ela faça e ela vai aprender uma única vez e vai fazer sempre com o mesmo padrão, velocidade e a qualidade que você precisa, tá? Então ela funciona como um colaborador especialista que você treinou com as suas regras e que nunca esquece o que aprendeu. Então, basicamente, ela nunca vai esquecer o que você ensinar para ela ali, tá bom? Então, diferente do chat comum, no chat normal, você repete as instruções toda vez. Então, toda vez que você vai abrir ali um chat, né? Vamos dizer ali o chat GPT também, você tem que ficar mandando, lembrando algumas coisas para ele ali. A skill não, ela vai salvando tudo na memória dela. Então, tudo e aplica automaticamente sempre. Então, basicamente, quando você for, por exemplo, criar um roteiro que seja, criar uma estratégia que seja, ela já vai saber exatamente qual que é a estratégia, qual que é a função que ela tem, o que ela precisa fazer, como que ela precisa se portar, porque ela já vai estar salvando isso, né? Ou já vai ter salvo isso dentro da sua memória. Então ela aprende com você, você pode dar os exemplos para ela, definir o tom de voz dela, as regras, e ela replica isso, esse padrão, em tudo o que produz. Esse que é o interessante, tá? Então, toda tarefa repetitiva você pode transformar ela numa skill, né? Você pode utilizar uma skill para criar roteiros,
para escrever copy, para ser uma social media, para ser um estrategista, para ser um designer, né, para fazer designs e páginas. Você pode literalmente criar qualquer função. Se você executa uma tarefa com frequência, dá para você criar uma skill específica para ela. Então, esse vídeo aqui não precisa ser exclusivamente só para você que trabalha com a internet, mas que também utiliza a internet para executar uma tarefa ali para o seu negócio, seja um negócio físico, se você vende um produto ou serviço. Então, seja lá o que você faz todos os dias, uma tarefa repetitiva com frequência, você consegue automatizar com as skills dentro do cloud, tá? Então, só para você saber, tá? Então, a primeira coisa, que é o mapeamento, que é o que eu falei para vocês, que é muito importante você entender. Não adianta, eu já vi pessoas aí que já estão vendendo curso ou vendendo uma lista de skills para você comprar e você já instala e coloca no seu negócio. Cara, eu acho literalmente uma perda de tempo ou um gasto de dinheiro ali desnecessário que você faz. Eu basicamente quase comprei eu vi um anúncio, né, de alguém vendendo ali, acho que mais de 130 skills, só que depois eu comecei a entender e estudar sobre skills, eu percebi que cada negócio precisa de ter a sua skill própria. Então não vai adiantar eu comprar skill que funcionou para o fulano. Às vezes aquela skill não vai funcionar para o meu negócio em si. Então eu prefiro criar as minhas skills, dar para elas minhas instruções e assim eu consigo extrair o máximo, o melhor ali do meu negócio. Existem skills sim que você pode pegar ali de outras pessoas que vão funcionar para o seu negócio, mas vai ter outras ali que você mesmo vai ter que criar elas e assim você vai conseguir entregar um melhor resultado para o seu negócio, tá? Então, antes de criar qualquer skill, o que a gente faz aqui? A gente faz uma lista de todas as tarefas que a gente usa, né? Ou a nossa equipe faz frequentemente. E aí, cada tarefa dessa lista é uma skill em potencial. Então, por exemplo, o que a gente faz? Vamos supor que a gente tem aqui 6 pessoas na nossa equipe, né? Temos um gestor de tráfego, um gestor de equipe, temos uma social media, um web design. A gente lista quais são as pessoas que a gente tem na nossa equipe e aí o que cada uma dessas pessoas faz. Então, a social media ela vai escrever roteiros, postar, criar ali a linha editorial. Então, a gente começa a listar literalmente tudo o que cada uma dessas pessoas faz. O gestor de tráfego faz a copy, faz as otimizações das campanhas, precisa de fazer também ali, né, a estrutura, a estratégia. Então, a gente literalmente lista tudo o que cada funcionário faz. Literalmente, o que você vai precisar de fazer é isso. É mapear o que você precisa para o seu negócio. Então, você vai sentar, pode escrever na mão mesmo, num papel, ou abre um Docs ali, começa a escrever. Olha, eu preciso de uma social media. A social media vai fazer isso, isso e isso. Eu preciso de um estrategista. O estrategista vai fazer isso, isso e isso. Eu preciso de um pesquisador de mercado. O pesquisador vai fazer isso, isso e isso. Então, literalmente, pare um tempo, senta e escreva tudo o que você faz todos os dias que você precisa de automatizar ou o que a sua equipe faz que precisa de ser automatizado. Então, o que você faz toda semana que consome mais tempo? Criar pautas, escrever legendas, responder briefings. O que a sua equipe sempre te pede para revisar ou fazer? Roteiro sem estrutura, copies genéricas, sem tom de voz. O que você explica do zero toda vez para um novo cliente? Estratégia de lançamento, funil de vendas, posicionamento. Então começa a anotar de fato o que você faz e o que você precisa fazer todos os dias aí no seu negócio para ele girar, tá? Então anota e faz esse mapeamento, tá? Então um exemplo real, as skills da minha agência hoje que a gente tem, né? Algumas listadas aqui. Hoje a gente tem uma skill que cria os roteiros para os nossos clientes, que escreve as copies dos lançamentos, literalmente tudo, página de captura, página de venda, VSL, mensagens, templates, PDFs, conteúdos, tudo. Literalmente a gente tem um copy, né, um copyright de infoprodutos aqui. Monta calendário de conteúdo, aí no caso a nossa social media, pesquisa o mercado e os concorrentes, nós temos um pesquisador de mercado, nós temos um criador de landing pages e páginas, né, de captura e tudo mais, a gente tem um design, né? E tem também ali um planejador de lançamentos que é o nosso estrategista. Então, literalmente, hoje a gente mapeou tudo que a gente precisa para executar, para entregar uma qualidade melhor aqui nos nossos negócios, né? Então, a regra, se você faz uma tarefa mais de 2 vezes por semana, ela merece virar uma skill, tá? Isso aí é muito importante. Então, vamos criar aqui do zero também uma skill para você entender como que funciona. Eu vou abrir o Cloud aqui.
já estou dentro do meu cloud, o que que eu faço, tá? Literalmente, o que que eu fiz para automatizar isso aqui. No modo chat, tá? Se você já baixou o cloud aí para o seu computador, você vai ter 3 módulos, né? Tem o modo chat, o módulo cowork e o modo code. No modo chat, eu abri uma conversa aqui com o próprio cloud de criador de skills. E aqui dentro, a gente vai criando todas as skills que a gente precisa para os nossos processos. E o que a gente faz? Lembra daquilo que eu falei com vocês? A gente lista, faz um mapeamento do que essa skill vai fazer e a gente pega literalmente e manda para o cloud aqui, tá? Para vocês terem noção, a gente trabalha muito aqui com o nicho de advocacia. E a gente percebeu que o nicho de advocacia precisa de ter algumas regras ali na hora de criar conteúdo. Então a gente precisou de acionar aqui uma skill que seja do nicho de advocacia, uma skill, um criador de conteúdo do nicho jurídico. E aí a gente falou com ele, ó, preciso de um estrategista de conteúdo especializado no nicho de advocacia. Esse estrategista vai trabalhar estudando o mercado do nicho específico, né? No caso, o nicho específico que a gente quis dizer aqui é se o nicho daquele advogado é trabalhista, ele vai atuar naquele nicho. Se é civil, ele vai atuar naquele nicho. Se é do nicho do consumidor, ele vai atuar também naquele nicho. E traga conteúdos de alta conversão e linguagem. Deverá cumprir as normas da OAB para não infringir as leis e regras. Essa habilidade vai trabalhar juntamente com a social media. Então a gente já tem uma skill, que é a nossa social media, e agora a gente precisava de um estrategista de conteúdo do nicho jurídico, para saber a linguagem do que falar do nicho específico, tá? Então a gente falou para ela o que a gente precisaria. E aí o próprio Cloud foi lá, leu as instruções e criou a nossa skill, tá? Depois que ele vai criando essa skill, ele te pergunta aqui, ó, você quer salvar? E você clica aqui e você salva essa skill dentro do seu cloud. E essa habilidade, ela fica literalmente salva aqui dentro do seu negócio, né, dentro do seu cloud, e toda vez que você vai utilizar, ela vai entrar, vai utilizar essa habilidade, ela vai fazer toda a copy exatamente da forma que deve ser feita, não infligindo ali as regras da OAB. Tá? Para você que não sabe, a OAB ali às vezes não deixa usar alguns argumentos, tipo, eu vou te ajudar, eu vou fazer por você. Essas coisas não pode ter nos roteiros. Então, para a gente não cometer esse erro de entregar um roteiro para um dos nossos clientes, ele gravar dessa forma errada e dar ali talvez um processo para ele, às vezes vir culpar a gente já se resguarda, criamos uma estrategista aqui que é totalmente voltada para isso e a gente fica mais tranquilo na hora de criar esses conteúdos e mandar para eles gravarem, tá? Então a importância de você estar fazendo isso é gigante. Então, basicamente, vou te mostrar aqui algumas skills, né, que a gente tem aqui. A gente tem aqui uma skill de criação de carrossel, a gente tem esse estrategista jurídico que a gente criou, esse setup de Instagram aqui já é uma outra skill que a gente utilizou para fazer com que o próprio Cloud poste dentro do nosso Instagram ou do Instagram dos nossos clientes. A gente tem uma skill aqui só para criação de conteúdo do LinkedIn. A gente tem uma skill de pesquisador de mercado. Esse pesquisador de mercado, dependendo do nicho que está ali, ele entra dentro do nicho, entra dentro da rede, né, da internet ali e vai literalmente fazer uma varredura de tudo sobre o mercado daquele nicho. E é incrível essa skill aqui, tá? A gente tem uma skill de criação de SaaS, aqui a gente tem uma skill de design, uma social media, um estrategista, um copy. Então, literalmente, a gente só colocou aqui skills que vão facilitar todo o processo da nossa agência, né? do nosso negócio aqui. Tá? Como que a gente utiliza essas skills? Basicamente, a gente utiliza a maioria aqui no modo coworking. Tá? Então, como que funciona essa parte aqui? Eu não vou entrar muito em detalhe, eu vou fazer um vídeo aqui falando só sobre projetos, mas basicamente o que você tem que entender é, cada negócio que você vai abrir, ou seja seu, ou seja de algum cliente, você vai utilizar aqui o modo projetos, tá? Aqui no modo projetos, você vai criar um projeto, você vai criar do zero, você vai dar um nome para esse projeto, tá? E as instruções que é importante você preencher. A grande maioria das pessoas deixa isso aqui totalmente vazio. E aqui nas instruções está o pulo do gato. Aqui nas instruções você vai colocar tudo sobre o projeto daquela pessoa ou o seu projeto. Então não tenha medo de colocar aqui tudo que você entende sobre o negócio. Literalmente um briefing, tá? Ah, Lucas, mas o que eu posso fazer para colocar aqui? Uma dica minha, tá? Abra um chat, tá? Entra aqui no chat,
começa um chat novo aqui, você vai falar com ele assim, ó, monte um briefing geral para colocar dentro das instruções do Cloud para entender tudo sobre meu projeto. Se você mandar isso aqui para ele, literalmente, eu já fiz isso aqui, só que eu fiz numa outra IA, né? A gente tem um chat GPT também, então basicamente você pode mandar aqui para ele também. E ele vai criar um briefing com todas as perguntas importantes para você preencher. E basicamente, aqui eu já tenho um contexto suficiente para você montar um briefing completo e bem estruturado. Vou criar agora. Então, basicamente, ele vai te gerar perguntas aqui para você preencher e através dessas perguntas você vai gerar basicamente um texto. Então, você vai saber exatamente o que o seu projeto precisa para ele atuar. E ele vai pegar, vai gerar um texto, você vai clicar aqui em projetos, você vai abrir um projeto novo e você vai colar aqui nas instruções. E aí aqui vai vir a questão de linguagem, como que você quer se portar, qual o tipo de conteúdo que você cria, qual que é o seu posicionamento, qual que é o seu público-alvo, qual que é o seu nicho. Você vai literalmente dar insumos para que esse projeto aqui venha saber tudo sobre você. E aí você vai literalmente criar aqui esse projeto, tá? Então vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, o seu vai estar zerado e você criou lá o projeto. Esse projeto aqui é meu, tá? Então basicamente o que você vai fazer? Você vai aprender a utilizar essas skills que você criou. Se você criou lá um social media, ou um estrategista jurídico, ou que seja a área que você está trabalhando ali, na hora de executar você tem duas maneiras. Você pode colocar aqui esse traço, e literalmente ele vai listar aqui todas as skills, todas as habilidades que você quer ativar, e você pode simplesmente vir cá, se eu quero uma copy, eu vou clicar aqui em copy e eu vou pedir. Quero 10 copies para fazer anúncios, né? Estou te dando um prompt aqui mais genérico. E aí ele vai, literalmente, com tudo que ele sabe sobre mim, ele vai começar a criar as 10 copies ali, tá? Se você pedisse para ele, eu quero fazer uma pesquisa de mercado sobre tal coisa, ele iria utilizar a skill de pesquisador de mercado e iria trazer tudo que ele varresse na internet ali sobre aquele nicho e iria me entregar. Agora, como que eu automatizo basicamente tudo isso, tá? Vou pausar aqui que eu não vou basicamente utilizar isso. Como que eu automatizo tudo isso? Vamos supor que toda semana, na segunda-feira, você precisa de ter pelo menos 10 temas ou 10 roteiros para você gravar vídeos. Você poderia simplesmente chegar aqui dentro do modo coworking e falar com ele da seguinte maneira: quero que você crie uma programação de criação de roteiros para toda segunda-feira às 9 horas. Às 9 horas da manhã. Você me entregar 10 roteiros sobre meu nicho. E aí, como ele já vai saber o seu nicho, então basicamente ele vai entregar isso. Então aqui o que eu falei com ele: e suba na minha pasta. Você vai automatizar o quê? Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, ele vai criar esses 10 roteiros sobre o seu nicho e vai te entregar. Eu vou deixar rodando aqui só para você entender. Aqui, ó, na lateral, você já vê o que ele já está criando. Ele já está utilizando aqui, ó, algumas skills. Ele já está utilizando aqui a copy. Tá? Ele vai começar a criar, tá vendo? Vamos deixar ele trabalhando aqui só para vocês entenderem como que funciona. Aqui ele já está criando uma programação, tá vendo? Vamos deixar ele trabalhando aqui. Ele já vai criar essa programação. Você poderia também vir aqui no canto, ó, tá? Daqui a pouco eu vou entrar para vocês verem como funciona. Mas eu gosto de fazer por aqui porque aqui ele já tem todo o conceito do meu negócio, tá? Já tem todo o conceito
do que eu trabalho, de como que eu falo, como que eu me comunico. Então, se eu fosse fazer aqui, eu teria que dar todo o insumo para ele. Então, basicamente, eu utilizo por aqui. Então, aqui, ó, ele já está perguntando, agendar tarefa, roteiros semanais Lucas Coin. Gerar 10 roteiros semanais para Lucas e salvar na pasta de Workspace toda segunda-feira às 9 horas da manhã. Se eu clicar aqui, ó, agendamento, ele já vai agendar essa tarefa para mim. E aí pronto, a programação já foi criada. Toda segunda-feira às 9 horas da manhã o sistema vai automaticamente gerar 10 roteiros, cobrindo os seus 5 pilares de conteúdo, mentalidade, negócio, bastidor. Então ele já sabe o que eu faço, tá vendo? Por isso que é importante você dar esses insumos para ele. Distribuir entre Reels, TikTok, YouTube, com hooks, desenvolvimento em CTA. Olha para você ver o que ele já está me entregando, tá? Salvar em arquivo MD na minha pasta, dentro da minha pasta do meu computador, roteiros. Te notificar quando estiver pronto, ainda vai me notificar, tá? Então, por exemplo, aqui na segunda-feira vai ser dia 28, né? Hoje é dia 21, no dia 28 às 9 horas ele já vai rodar isso aqui. E ele já para aqui, ó. Se a gente vir cá, ele está aqui, ó, roteiros semanais Lucas Coin. Se eu colocar ele para rodar agora, ele já vai começar a me entregar, ó. Ele já está começando a me entregar. Aqui já está criando os roteiros, ó. Só para vocês verem basicamente o que ele me entregaria ali na segunda-feira. Só que eu já pedi para rodar aqui para vocês verem como que ele vai fazer isso, tá? É que ele já está usando, ó, ele já está utilizando as memórias que ele já tem sobre o meu projeto, né? Ele já está utilizando aqui a memória sobre o meu canal, sobre a minha comunicação, sobre aquilo que ele já entende sobre mim. E aqui, basicamente, ele já estaria fazendo sozinho, tá? Eu só cliquei aqui para vocês verem como que ele atuaria. Mas isso aqui ele faria sozinho, sem eu pedir, sem eu clicar nada. Então, basicamente, ele já me geraria ali os 10 roteiros. Eu já, literalmente, já abriria meu computador e já veria ali as 10 copies criadas e feitas já para mim, já está gravando, tá? Pronto, aqui ele já acabou de me entregar tudo o que ele fez, tá? Arquivo criado com sucesso, ele salvou dentro da minha pasta. Aqui ele já me mostra os títulos, né, dos 10 vídeos que eu pedi para ele gerar para mim, todos os títulos com o hook, aonde que eu vou postar cada vídeo, se vai ser curto, se vai ser médio, se vai ser mais longo. Aqui ele já me entregou tudo e ele salvou dentro da minha pasta do meu computador. Eu já criei a pasta, né, deixei para ele aqui a pasta criada, ele jogou todos esses roteiros aqui dentro e eu simplesmente posso abrir aqui e analisar todos esses roteiros. Vou abrir para vocês analisarem aqui juntamente comigo também, tá? Aqui, ó, basicamente, ele abriu um arquivo MD. Só que você poderia pedir para ele exatamente o seguinte. Assim, ó, eu quero que você transforme esse arquivo em PDF. E aí ele criaria para você esse arquivo em PDF e ficaria mais fácil de você estar lendo ali, tá? Então aqui eu posso pedir para ele mudar para mim, salvar em PDF. Então, mas basicamente, aqui tem todos os roteiros que ele gerou para mim, está gravando ali, tá? Então não tem dificuldade, você pode criar tudo isso aí de forma automática para que você possa ter mais tempo, mais qualidade, utilizando o seu tempo para outros negócios ali também, tá? Então eu espero que você tenha entendido o que eu vim trazer para você aqui, literalmente é algo que vai ajudar você a ganhar mais tempo, a trabalhar de maneira estratégica, entregando uma qualidade também para o seu negócio e também para os seus clientes, tá? Então é isso e eu te aguardo aí nos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever no canal, hein? Tamo junto.